Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, eu quero poder também, neste momento, explicar um pouco sobre o batismo. Uma vez que nós temos aqui tantas pessoas e muitas, talvez pela primeira vez, estão numa igreja evangélica, pela primeira vez tendo a oportunidade de assistir um batismo. E existe sempre, então, algumas perguntas a respeito disto. Por que se batiza? Quem que deve se batizar? E outras tantas. Mas eu quero, em poucas palavras, tentar esclarecer algumas questões para todos, principalmente aqueles que nos visitam, para que você tenha tranquilidade de saber que o que nós estamos fazendo está relatado na Bíblia. E a primeira pergunta, que eu vou tentar aqui responder é: por que batizamos? Por que se batiza uma pessoa que aceita a Cristo? Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras foram deixadas por Jesus à sua igreja. Ela foi entregue aos seus discípulos. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olha, agora vocês vão e façam discípulos. E na medida que vocês fizerem discípulos, vocês os batizam. Então, nós batizamos porque Jesus nos ordenou a fazê-lo. Simples assim, né? Estamos obedecendo o que Jesus nos deixou e mandou fazer. E talvez você pergunte então, mas o que é então o batismo? Por que Jesus deu esta ordenança? Então, eu vou explicar para vocês também em poucas palavras, mas quero deixar algumas coisas claras a respeito do batismo. Primeiramente, o batismo é um ritual de testemunho de fé. O batismo ele deve ser visto como um símbolo que só tem sentido quando ele vem acompanhado de fé por aquele que se sujeita a este ato, a este símbolo. Em Marcos, capítulo 16, verso 15 e o verso 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer será salvo. Esta é a razão por que não batizamos crianças, não batizamos bebês. Porque o texto nos ensina que é necessário crer para se batizar. Nós apresentamos, nós dedicamos, ou conforme alguns usam a expressão, nós consagramos as nossas crianças, nós apresentamos as nossas crianças em oração a Deus, mas nós só os batizamos depois que eles tiverem condições de compreenderem o Evangelho de Cristo e por livre vontade, então professarem a sua fé, como nós veremos hoje, nesta noite, a sua fé em Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Então nós batizamos. Então batizamos as pessoas que têm condições de assumirem publicamente que creem em Jesus Cristo como o único Senhor de suas vidas, conforme diz o texto, quem crer. E eu quero aproveitar, assim, com muito amor, eu quero dizer assim aos pais, aproveitando esse ensejo dessa palavra, que nós não apresentamos, não é o costume, apresentarmos crianças cujos pais não pertençam à igreja, pois o ato de se apresentar, de dedicar a criança ao Senhor, é um ato que deve ser feito por pais que já assumiram um compromisso real com Cristo. Se o pai não assumiu esse compromisso com Cristo pessoalmente, como pode ele querer assumir pelo filho? Por isso nós sempre desejamos e sempre fazemos a apresentação daqueles cujo um dos pais é membros de nossa igreja. A segunda questão que eu queria dizer a respeito do batismo: por que batizamos? Porque é um símbolo
de adesão à aliança de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e vocês creram, então vocês receberam, é isso que ele está dizendo, foram selados com o Espírito Santo. O texto está nos dizendo isto. E o que isso significa? Que no momento em que cada um de nós ouvimos o Evangelho de Cristo, que nos é anunciado que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, pagou o preço dos nossos pecados, eu ouço essa mensagem, eu creio nesta verdade, e eu me rendo a esta verdade. A palavra diz que o Espírito de Deus vem habitar em mim, sou selado com o Espírito de Deus. Isso significa que neste momento eu passo a fazer parte da aliança de Deus, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo, eu passo a fazer parte da família de Deus. Agora eu sou chamado povo de Deus, filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, da mesma forma que quando eu aceito este evangelho, eu recebo a verdade de que Cristo é o Senhor e Salvador, aquele que coloca ordem na minha vida, aquele que comanda meu viver, e eu me torno parte, então, da família de Deus, me torno parte do corpo de Deus. No ato do batismo, que nós fazemos nas águas, quando a pessoa então ela é imergida nas águas, ela também simbolicamente se torna corpo de Cristo, isto é, ela se torna parte deste corpo, desta família, membro desta igreja. Assim como espiritualmente ela se torna membro do corpo de Cristo espiritual, ela se torna membro deste corpo terreno, físico, que Cristo diz que a igreja é o seu corpo aqui na terra. Ela também passa então a fazer parte deste corpo. Por isso é um símbolo de adesão à aliança de Deus. Mas também eu quero por fim terminar com essa outra palavra, é um símbolo de identificação e apropriação da obra de Cristo. O batismo, além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo a mais. Na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé nós temos depositado em Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos sobre fé em Jesus, nós não estamos dizendo simplesmente que eu creio que Jesus existe. E às vezes nós perguntamos para a pessoa: você crê em Jesus? Ela, claro, eu creio em Jesus. Mas ela está querendo dizer que ela crê que Jesus existe. E quando nós declaramos a nossa fé, nós estamos dizendo algo muito maior do que isso. Não apenas cremos que Jesus existe, mas nós cremos no que Ele fez na cruz por nós. Nós cremos no seu sacrifício por nós. Nós cremos que Ele é o Deus único, encarnado, que esteve em nosso meio, morreu a nossa morte. Então, o ato do batismo nos identifica com a morte de Cristo, e o levantar das águas nos identifica com a ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que nos salva da perdição eterna, da condenação dos pecados, é a obra de Cristo na cruz. Cristo é que nos libertou. Cristo é que providenciou a minha salvação, a sua salvação. Nós não alcançamos salvação por causa dos nossos méritos, nós não alcançamos salvação por nenhuma outra razão.
mas porque Cristo, na cruz, pagou o preço dos nossos erros, dos nossos pecados. Cristo na cruz assumiu a culpa que estava sobre nós, e dessa forma, hoje, em Cristo, nós temos salvação. Então, quando Cristo morreu, Ele morreu não porque merecia, porque nós merecíamos a morte, não Ele, mas Ele morreu por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Ele se deu naquela cruz, e Ele, que era inocente, assumiu nosso pecado, e nós, culpados, nos tornamos inocentes pela sua morte. Então, Cristo nos substituiu, sofrendo o que deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos salvação. Por isso, identificação e apropriação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Em Jesus, Deus se tornou pecado por nós, para que nós nele nos tornássemos justiça de Deus. A fé nos coloca com Jesus na cruz. Isso é a identificação que todos nós cristãos temos. Através da fé, nos vemos pregados com Cristo na cruz. Contudo, a fé nos transporta para uma nova vida. A vida não termina na cruz. Ela nos leva para o céu, porque Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. Ao terceiro dia, Cristo se levantou da morte, e junto com Ele, pela fé, também nós, hoje, nos levantamos também, e vivemos desta forma, identificados com Ele na vitória também, na ressurreição. E por que apropriação? Apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que eu já vi realizado em Cristo. Esse é o termo usado, na teologia. Eu me aproprio do que Cristo fez por mim na cruz. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. É quando nós entendemos que a morte de Cristo e a sua ressurreição concede a mim a vitória sobre tudo, sobre o pecado, sobre o domínio do pecado, e me concede a salvação, a vida eterna, e eu me aproprio da obra de Cristo pela fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Então eu quero ainda dizer para vocês: o batismo não salva ninguém. Diante de tudo que nós falamos aqui, é claro, o batismo não salva. A nossa salvação nos foi dada por Cristo. Cristo, com seu sangue, pagou o preço dos nossos pecados, e somos salvos por causa do sangue, do sacrifício feito naquela cruz. Mas o batismo é o ato aonde eu me identifico com Cristo. O batismo é o ato aonde agora eu proclamo a minha fé publicamente. O batismo é o símbolo de que morri com Cristo e ressuscitei para uma nova vida, uma vida com Deus. E hoje nós temos aqui alguns irmãos que estarão aí se batizando e mostrando e declarando dessa forma a sua fé a nós. E sabe que durante esse período alguns vieram, perguntando: pastor, o que o senhor vai perguntar? Estavam todos preocupados. Eu não vou perguntar sobre as ruas de ouro do céu. Também não vou perguntar se você já teve com algum querubim, serafim. Não vou perguntar quantas asas os anjos têm. A Bíblia nos ensina simples, coisas tão simples, e que às vezes nós vamos tentando complicar essa caminhada. Pastor, eu vou ter que explicar o que é o novo nascimento, tudo aquilo que o senhor mostrou lá, eu vou ter que... Não, você não vai explicar. A única coisa que você precisa responder para todas as pessoas que estão aqui nesta noite, vocês que vão se batizar, é se vocês têm certeza que Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês. Se vocês têm certeza que Jesus mora no coração de vocês. E vocês vão ter oportunidade de falar isso para esta igreja, de assumir publicamente essa fé. Quando
discípulos, logo no início da história da igreja, começaram a pregar o evangelho, e diz que 4.000, 5.000 pessoas já estavam ali convertidas, e a pergunta foi se vocês se arrependem e creem que Jesus, e diz que logo imediatamente todos ali foram batizados, né? Às vezes a gente quer que a pessoa saiba toda a teologia, eu ainda sei, e você tem uma longa caminhada para aprender muito, mas o mais importante para vocês é que assumam hoje, publicamente, essa fé que vocês têm dito viver, que hoje vocês possam testemunhar diante desta igreja. Então nós vamos aqui encerrar, vamos convidar todos a se colocar em pé. Deus eterno, nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia tão especial, Senhor, e pedir que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medidas sobre esta igreja, Pai, e que neste ato hoje, público, onde essas pessoas estarão confessando a sua fé, declarando seu compromisso com Cristo, contando um pouco da sua história, nós oramos para que o teu Espírito, Senhor, possa ministrar as nossas vidas por meio dos testemunhos de cada um deles, ó Pai, a cada vida que está aqui nesta noite, que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre nós a tua graça abundantemente, em nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.